Como o cybercrime afeta o e-commerce? Eu sou Bruno Lauter-Jung e esse é o Tal do Hacking. Hoje eu estou aqui com o Gustavo da Visa. A gente vai bater um papo importantíssimo com relação a esse setor que é visivelmente atacado pelo cybercrime. Gustavo, obrigado pela sua participação hoje aqui. É um prazer enorme para mim estar com você. Bruno, eu que agradeço o convite, eu acompanho o trabalho de vocês até Inside, então é uma satisfação muito grande estar aqui com você e falar com os ouvintes de vocês também. Perfeito, muito legal, viu? Eu queria, para a gente contextualizar, Uhum. hoje falar de e-commerce, ele de fato é um grande alvo do cybercrime, né? Ah, sem dúvida, ele acaba sendo um alvo. A fraude ela sempre existiu, Bruno? Quando começou com cheque, tinha fraude de cheque, o dinheiro sempre foi falsificado, e aí a gente teve os outros meios. A sociedade vai evoluindo, né? Vai evoluindo os meios de pagamento, a fraude ela vai acompanhando, infelizmente. O Brasil ele é um país de risco nesse sentido, a gente acaba tendo uma quantidade muito grande de fraude, tá? E com cartão acaba não sendo diferente, né? Quando o cartão começou, onde as transações elas eram feitas de uma maneira presencial, teve uma série de evoluções na tecnologia. A gente saiu do número, né, daquele do reco-reco, acho que a maioria aqui não pegou ainda isso, né, mas depois teve a tarja magnética, depois teve a evolução para o chip e para a senha, e tudo isso foram tecnologias que foram combatendo a fraude. E no e-commerce, quando a gente vai para o ambiente online, né, de cartão não presente, o que acontece é que a tecnologia, que ajuda tanto a prevenir fraude, ela também acaba ajudando os fraudadores a, por exemplo, escalar a fraude. Ele consegue usar ali robôs, consegue usar uma série de tecnologias, até inteligência artificial também, para conseguir fazer mais ataques. Né? E é um ambiente que ele acaba ficando anônimo na maioria das vezes. Então é por isso que a gente vê aí um alvo, uma quantidade tão grande de ataques no mundo online. Você mencionou essas inovações, essas tecnologias sendo utilizadas por esses fraudadores. Aí eu queria te perguntar o seguinte, porque a gente inova no meio de pagamentos, por exemplo, tanto o Pix, como foi blockchain através das criptomoedas, e isso foi o que possibilitou, foi uma ferramenta para os criminosos, porque facilitou as transações Pix são mais rápidas, não consegue fazer toda aquela checagem de segurança, o blockchain através da criptomoeda não é rastreável. Como que a gente pode inovar nesse setor para garantir a segurança do mesmo jeito? Sim. A inovação ela é necessária, né? E os investimentos são super pesados no combate à fraude. Só avisa, a gente está falando aí nos últimos 5 anos investimentos na ordem de 10 bilhões de dólares para combater a fraude. E a gente evitou aí por volta de 40 bilhões só em 2023 em fraudes, para tornar o ambiente mais seguro. E assim, é sempre evoluções e o fraudador evoluindo do lado dele também, né? Tem uma série de tecnologias que ajudam muito. Eu posso comentar algumas delas aqui, por exemplo, a tokenização. Você pode ter uma estratégia de tirar o valor daquela informação, justamente para você ela não poder ser usada na fraude. Tem as inovações da indústria, como o click to pay, que a ideia é deixar o checkout ali de e-commerce ou a utilização das suas credenciais de pagamento mais seguras no momento de uma compra. Então tudo isso vem evoluindo e sempre com muita inteligência artificial, né? A gente começou a falar muito de inteligência artificial aqui de 2, 3 anos para cá, né? Mas as empresas, como a própria Visa, né, ela já usa a inteligência artificial há décadas e em mais de 100 soluções. E um dos principais focos, né, da utilização dessa tecnologia é justamente no combate à fraude. É essencial você entender o perfil daquele consumidor, o que ele está acostumado a comprar, o que ele está acostumado a ver, qual o hábito de consumo dele, para você não também ter o que a gente chama de falso positivo ou fricção desnecessária no momento da utilização de uma compra. Né? Porque se você se proteger demais, a preocupação é o quanto que isso vai gerar de fricção com o teu cliente, com o teu comércio, né? Com o teu consumidor. Porque pode, muitas vezes, você, como consumidor, se você tem um pedido, uma compra negada, você vai pensar 2 vezes antes de voltar a comprar naquele lugar. Né? Então, assim, é um balanço, é complexo aqui no Brasil. A gente precisa de fato, muita tecnologia para você chegar ali num ponto que seja ótimo e que funcione. Né? Porque tem todas essas
essas nuances e esses balanços aí do que você vai utilizar versus o que pode acontecer se você errar a mão também. Então é divertido esse mundo, viu? Você mencionou a utilização da inteligência artificial a favor do combate às fraudes, mas também existe o risco dela estar a favor dos fraudadores. Eu queria saber de você, primeiro, qual lado vem, se você acha que a inteligência artificial veio de uma maneira mais positiva ou mais negativa, e como que você tem trabalhado para evitar esse tipo de fraude, seja deepfake, por vídeo, por voz, que são ferramentas que os fraudadores têm utilizado ultimamente. Sim. A gente tem um relatório anual, né, e ele mostra justamente isso. Quando a gente fala de fraude, aí depois eu vou citar os tipos de fraude mais comuns aqui no nosso mercado, você tem ali uma série de ataques, mas a hora que a gente vai, principalmente porque a gente fala que são os golpes, onde o próprio consumidor é levado a fazer uma transação, é onde entra também muito o uso de inteligência artificial. Então é comum, nesses últimos meses, né, 2, 3 anos, a gente viu de fato muito ataque, muito golpe relacionado ao uso de autoridades, de pessoas famosas, anunciando desde as pílulas mágicas que curam de tudo, como doações, também muita campanha fraudulenta no sentido de catástrofes humanitárias. O Sul foi um exemplo disso. Assim que começou questões de doações, infelizmente esses golpistas se aproveitam desse tipo de situação também e acabam pedindo doações em nome dessa causa, mas na verdade você está doando para o lugar errado, né? Então tudo isso acontece muito. Super importante aqui o consumidor ser educado, as empresas educarem o seu público, para que não aconteça, porque a pessoa sabe para quem ela está fazendo aquela transação. E desconfiar, comprar de sites que ela já conhece, que são idôneos, verificar sempre ali a URL, desconfiar de SMS que você recebe, de e-mails, porque isso acontece demais. Quando a gente fala em fraudes e tipos de fraudes, a gente também tem um outro relatório que a gente faz em parceria já há vários anos com o MRC, que é o Merchant Risk Council, que é uma entidade que justamente ajuda a monitorar tudo isso. Uma pesquisa feita aí com milhares de lojistas. E na América Latina, o número 1 em termos de ataque, o primeiro é o teste de cartão. E teste de cartão, também as pessoas costumam chamar de enumeration, ataques de enumeração, é quando ou você tem bases de cartão, de credenciais, na verdade, vazadas, e eles começam a ver quais são aqueles cartões que são bons e o que eles conseguem testar com sucesso em algum lugar. E esse testar em algum lugar, muitas vezes, são sites que são mais vulneráveis. Sites de doações, por exemplo, é um dos alvos, porque, em geral, eles não têm um sistema tão robusto. Você vai criar um site de doação, poxa, tem que me preocupar tanto com antifraude? Tem, porque, infelizmente, você pode ser alvo de testes, justamente desses testes de cartão. Então, esse é o primeiro tipo de ataque que acontece aqui na região. Estou falando da América Latina, que foi o foco dessa pesquisa. Depois vem phishing. E, especialmente nessa época, aqui nessa semana de Black Friday, isso se intensifica muito, porque o consumidor está mais suscetível, né, a clicar em anúncios, ele está esperando já receber algumas ofertas, então ele acaba clicando e tal, e pode ser levado a sites falsos que, muitas vezes, o principal objetivo naquele momento não é nem fazer uma transação ali com seus dados, né, é coletar, para depois utilizar em algum outro momento, em algum outro tipo de fraude, comprando alguma outra coisa. Né? Depois a gente tem o roubo de identidade, ele vai usar seus dados, vai criar uma identidade falsa e vai usar. O roubo de conta, também aqui super comum. A maioria das pessoas, pelo menos o que eu falo, inclusive da família, eles acabam usando o mesmo login e senha para um monte de coisa. A hora que tiver um vazamento de um desses lugares, vamos pegar ali qualquer robozinho, pega aquela credencial, né, aquele login e senha e sai testando em milhares de sites ou de serviços. Famosa senha de estimação. Exatamente, exatamente a senha de estimação. E aí ele vai te atacar. E por último, eu estou falando dos top 5, é justamente o abuso, e esse é mais ligado ao consumidor
vamos dizer assim, mal intencionado, né? Abuso de estornos, abuso de descontos, e ele acaba usando as políticas a seu favor ali e acaba, né, sendo prejudicial. Né? E interessante que a hora que a gente vai para outras regiões como Estados Unidos e Europa, esse passa a ser o primeiro, o tipo de ataque mais comum. Né? Então você vê que muda completamente. Porque lá assim, a questão de realmente ser visto como um crime, né, acaba pesando muito mais. É algo que já está na cultura do brasileiro, né? Exatamente. Infelizmente, mas é. Você acredita que uma legislação um pouco mais rígida, vou dar como exemplo o processo das bets recentemente, Sim. ela vai exigir geolocalização, biometria facial, uma série de necessidades e deveres a serem cumpridos pelas casas de apostas para garantir a maior segurança desses apostadores. Se a gente trouxesse esse tipo de processo para o e-commerce, que exigisse uma biometria facial, exigisse uma geolocalização, será que a gente não evitaria essa grande quantidade de fraudes? Bom, o fraudador, a gente não pode esquecer que ele é, especialmente aqui, né, ele é super criativo, né, e ele vai se adaptando também. A gente já lançou várias regulamentações e tecnologias, né, para prevenir fraude. Acho que o ponto aqui, a regulamentação ela pode ajudar, mas é sempre a contrapartida de qual vai ser a experiência do usuário final. Porque ela também pode prejudicar muito a experiência dele e atrapalhar o negócio. Então você tem que tomar cuidado e ver qual que é esse balanço também. Uma coisa que eu acho que ajuda muito mais, você falou das bets, né? Acho que é uma regulamentação nova. Em geral, eu vejo, né, acredito que a regulamentação que o Brasil tem, ela é forte, ela, em vários aspectos, né, ela é exemplo para outros países. O que acredito que teria um efeito maior e rápido é conscientizar cada vez mais os consumidores, né, e ter também a penalização, né? Ter a repressão a quem faz esse tipo de golpe, de crime, fazendo fraude. Eu acho que isso teria um impacto maior até. Você mencionou esse certo apetite ao risco, né? Para ponderar se vale a pena estragar a experiência para garantir segurança. Como que o e-commerce ele pode encontrar esse meio termo? Porque para não existir esse prejuízo e até mesmo um desgaste, porque um consumidor final que cai num golpe com uma certa loja, ele não vai voltar a consumir nessa loja porque, embora a loja não tenha essa culpa, mas ele vai se sentir lesado. E como que ele pode encontrar, como que o e-commerce pode encontrar esse meio termo? Saber que está com a segurança em dia, que ele vai evitar boa parte das fraudes, mas que mesmo assim ele não está estragando a experiência desse usuário. Perfeito. Esse é o ponto, né? Em primeiro lugar é ter boas ferramentas, e tem várias novidades aí no mercado. O Brasil, né, tanto do ponto de vista do consumidor quanto dos lojistas, ele adota tecnologias muito rapidamente. Um exemplo disso, por exemplo, é a tokenização. O Brasil ele é uma referência nessa tecnologia, onde a gente substitui, né, as credenciais de pagamento e dados sensíveis por um token, que só é válido ali no ambiente que ele foi criado. Se ele vazar, ele não vai ter valor. Isso ajuda muito o ecossistema como um todo a ficar mais seguro. Então é um exemplo, e aqui foi adotado super rápido. No Brasil já passou de 60% das transações de cartão não presente já utilizam tokenização. São mais de 400 milhões de tokens, só da Visa. Então, é um exemplo aí de adoção do mercado se mexendo, e ela de fato ajuda. Né? Transações que são tokenizadas têm 4 vezes menos fraude. O outro, por exemplo, é o Click to Pay, que você falou da experiência. O Click to Pay é uma solução que está sendo promovida por toda a cadeia, né? Todo o segmento de pagamentos, porque ela justamente, a ideia dela é trazer toda a conveniência que a gente tem e segurança no uso de cartão, né, de credenciais presente, a hora que você faz uma transação contactless, por exemplo, você coloca o seu chip e PIN, para o mundo e-commerce, para o mundo online. Você ali consegue ser
identificado, né, que você é você mesmo ali usando o Click to Pay, as suas credenciais você pode carregar, ou até o próprio banco emissor já pode carregar as suas credenciais ali nessa solução, e a partir daí qualquer e-commerce que aceite, né, que tenha o Click to Pay, você vai conseguir fazer a sua transação com segurança, sem fricção, super rápido, e ela já utiliza a tokenização que eu falei anteriormente, né? Então, são exemplos aí que vêm acontecendo, que ajudam o comércio, né, os lojistas a terem menos fricção, menos perdas, né, com fraude, e ter uma experiência, aí, um índice de aprovação melhor. Tem uma outra iniciativa também que é nova, que é chamada de Visa Data Only, que é justamente você facilitar a troca de informações entre o comércio e o banco, o emissor daquela credencial. Né? Porque hoje o comércio, em geral, ele tem muita informação. Se você já comprou nele, ele sabe muita coisa sobre você. Né? Se você já é um comprador que usou, inclusive, outras credenciais, mas é um comprador frequente, que você já compra ali há X meses, X anos, o seu endereço de entrega é sempre o mesmo, o produto que você está comprando, o dispositivo que você está comprando, tem um monte de informação que você consegue capturar ali na ponta. Mas essa informação não é trivial ela subir até o banco emissor para ele tomar a melhor decisão. Então, essa solução, justamente a ideia dela é conectar o lojista e o banco e facilitar essa troca de informação. Assim, também, o banco pode ter decisões melhores também ali, para evitar fraude, mas também para aprovar mais e tirar fricção. Então, são alguns exemplos do que está acontecendo aí no nosso universo online, aí, justamente para chegar nessa experiência melhor aí que você comentou. Uma lei já existente no Brasil é a LGPD. Uhum. E ela, em tese, deveria ter chego para resolver parte desses problemas com relação à segurança dos dados dos consumidores. Eu digo em tese porque essa era a minha pergunta. Você acha que, passados esses anos já dela em vigor, ela tem entregado resultado? Como tem sido o reflexo dela para o mercado? Sem dúvida. Hoje, se você tem um vazamento de dados, o dano à marca ele é gigante. Né? Acompanha. Teve alguns vazamentos, inclusive no exterior, de marcas importantes, e a reputação, o dano à reputação das marcas ele é muito grande. Então, você tem essa questão de reputação, os consumidores daquela marca vão pensar ali mais antes de fazer uma outra compra, ninguém gosta de ter os dados vazados. Então, isso vem sendo, com certeza, visto com muita prioridade. Para o combate à fraude, o uso de dados ele tem um fim que é legítimo, né? Mas ele também tem que obedecer toda a questão de privacidade ali dos consumidores. Então, a LGPD, com certeza, ela ajuda. Ela também prevê penalidades para quem não cumpre, né? Tem vazamentos também. Então, assim, isso ajuda bastante. Né? E ela também tem todo ali um arcabouço, né? Um framework do que você tem que fazer, né? Das responsabilidades. Então, nesse sentido, foi super positivo. Você mencionou a conscientização do consumidor final. Como as empresas, juntamente do governo, podem trabalhar para talvez reduzir o número de fraudes a partir da conscientização? Os bancos no Brasil eles vêm fazendo isso de uma maneira muito frequente, né? Dizendo que não entram em contato, que não pedem senha. Né? Então, esses são bons exemplos aí de conscientização. Se você, do lado do lojista, se ele vê algum site que é parecido com o dele, que não basta ali ter o .com.br ou algumas letras diferentes ali, esse site ele tem que agir para derrubar aquele site. Acho que o que poderia ser feito é fazer isso com uma velocidade maior, né? Detectar, né? E atuar. E evitar phishings ou sites fraudulentos também. Isso faz parte dessa conscientização. Sempre deixar muito claro para o consumidor, né, o que você faz e o que você não faz, quais são os seus canais, inclusive de atendimento, de pós-vendas oficiais. Tudo isso ajuda muito.
para evitar que o consumidor daquela marca, daquela loja, acaba caindo em lugares ali que estão se passando por ele, né? Então é esse tipo de iniciativa que vem ajudando. Mas os bancos aí são bons exemplos, né, desse tipo de trabalho. Quais são as melhores práticas que você acredita que o e-commerce possa adotar para garantir tanto a sua segurança interna quanto o combate às fraudes e a proteção de dados dos seus clientes? Certo. Bom ponto, Bruno. Bom, a gente já falou de algumas das tecnologias que ele deve adotar, né, e usar, mas também tem um ponto que o combate à fraude, esse ponto aí de melhorias, ele tem que ser da empresa inteira, né? Você muitas vezes tem ali um departamento, uma pessoa responsável pelo risco, mas na verdade tem que ser uma responsabilidade compartilhada. Então, assim, do ponto de vista de empresa, você colocar objetivos, responsabilidades em outras áreas também é importante, né? As áreas de TI, não importa onde esteja ali a pessoa responsável por mitigar a fraude, ela pode estar embaixo do CFO, ela pode estar embaixo do CTO, mas ela não pode ser uma ilha. Então, assim, maneira de estrutura, né? Ela tem que falar com marketing, ela tem que falar com TI tem que fazer os projetos que ela precisa para mitigar a fraude. Então, assim, a empresa inteira tem que ser envolvida. Para outros tipos de ataque, até do próprio ransomware, você tem que treinar todo mundo. Basta um pendrive largado num café, que é as histórias que a gente ouve, né? Que alguém vai, espeta, um clique que você faz de uma maneira indevida ali num e-mail que passou e os funcionários recebem, pode ser uma porta de entrada para um tipo de ataque desse. Então, assim, todo mundo tem que entender os riscos, tem que entender as ameaças que estão por aí, para saber lidar com aquilo. E isso, para mim, tem que ser uma responsabilidade compartilhada. Essa seria uma dica aí, uma melhor prática que eu daria para as empresas que estão vendendo online. A nuvem hoje é uma tecnologia amplamente utilizada dentro desse setor. E eu queria saber de você quais são as preocupações com relação a ela. Em termos de tecnologia, ela já está super difundida aí, não tem muito o que falar. Eu acho que a preocupação é muito mais no sentido de você escolher bem quem vai ser o seu fornecedor, dessa infra, se ele tem as certificações de segurança necessárias para o teu negócio, se ele atende todos os requisitos de regulamentação aqui do Brasil, por exemplo. Muitas vezes esses serviços estão fora, né, mas ele tem que atender toda a regulamentação daqui. Um provedor que seja confiável, que tenha todas as redundâncias, tenha o tempo de resposta, porque no final você está terceirizando toda essa infraestrutura, você está delegando para um terceiro. Se ele cair, seu serviço está fora. Então é muito mais esse tipo de preocupação que eu teria, de você escolher bem quem vai ser o seu parceiro para você colocar seus serviços em nuvem. Gustavo, olhando já para 2025, quais são os principais riscos que os e-commerce devem se atentar, né? Bom, 2025, questões de risco. Claro, o uso de inteligência artificial sendo usado, claro, muito para o combate, né, para as coisas boas, mas também é uma tecnologia que cada vez fica mais fácil para as mãos erradas também usarem, né? Você deu o exemplo do deepfake, é um deles. Então, você tem que estar preparado justamente para ter esse tipo de ataque, que podem vir em escalas super grandes, infelizmente. Então, tomar esse cuidado. O uso de autoridades ou de pessoas famosas também usando a tua marca ou fazendo alguma relação, tomar muito cuidado. Em termos de tecnologias e oportunidades, omnicanalidade, ficando super forte, você comprando cada vez mais e os consumidores exigindo a mesma experiência, não importa qual canal que você comprou, e cada vez mais você compra no canal, compra online, retira na loja, compra na loja, recebe em casa, várias modalidades nesse sentido, o uso de blockchain, serviços digitais, também alguns deles crescendo. A gente está vendo, por exemplo, o segmento de educação,
assistente virtual, medicina. Então, isso também crescendo, mas também sempre quando algum segmento começa a crescer, né, tem que ficar super atento aos riscos que vêm com ele. O fraudador ele vai sempre testar e ele tende a testar de uma maneira mais contundente coisas novas, justamente para procurar brechas, né? Então é sempre o ponto, assim, ficar muito atento com isso. Sites novos, produtos novos, segmentos novos que você lança, está muito atento com esse tipo de ataque, né? Qualquer tipo de ataque que possa vir. Falando agora do lado bom da força, para a gente encerrar, eu queria saber quais são as tendências de proteção aí que você vê para 2025. Quais são as novas tecnologias que devem surgir para combater as fraudes? Uhum. Bom, aqui a gente uso de biometria, inclusive a biometria do próprio aparelho do telefone celular, né? Ele segue um consórcio chamado FIDO, é algo que a gente tá vendo. A própria solução que eu comentei de Click to Pay, a ideia dela é implementar já no próximo ano esse tipo de tecnologia, justamente para você fazer um pagamento em qualquer site que aceite, simplesmente olhando ali e tendo a tua biometria validada, né? Então, esse é essa troca de informações entre as instituições, entre os players, né? Todo o segmento também muito forte, você compartilhando tudo que você sabe, você vai ter decisões melhores, né? Não adianta você decidir, o e-commerce decidir que é uma transação boa, se a hora que ela sobe ali na autorização tem outras questões e ela acaba sendo analisada de uma maneira diferente. Então essa troca super positiva também, que a gente falou da solução Visa Data Only, né? A tokenização super madura aqui, vai continuar. A gente tem outras tecnologias também que ajudam na digitalização. O Brasil ele também adotou super bem uma tecnologia chamada de Tap to Phone, aqui que ela transforma qualquer celular numa maquininha, né, num POS, e você consegue fazer as transações. Ele é um país que adotou super rápido, já tem um volume bem relevante desse tipo de transação, então isso ajuda a digitalizar, ajuda os pequenos e médios comércios também, e a fazer uma transação com parcelado, por exemplo, que antes ele não conseguia. A gente vê também toda a questão de golpes seguindo, infelizmente, e a omnicanalidade que eu comentei. Isso tende a ficar cada vez mais forte. É importante todo mundo prestar muita atenção e dar o mesmo nível de experiência, uma experiência que faça sentido, independente do canal que você tem. Acho que essas são as principais. Em termos, quando alguma coisa, né, apesar de tudo que a gente falou para mitigar a fraude, se algo der errado e acabar virando uma disputa, né, quando você faz uma compra, uma credencial ali, um cartão, você consegue contestar aquilo, é algo que protege os consumidores, também bastante solução para deixar todo esse trâmite de gerenciamento de disputas, de contestações mais ágil, mais eficiente também, é uma nova leva aí de soluções que o mercado está olhando com bastante cuidado também. Bruno. Perfeito, Gustavo. Queria agradecer todo o conhecimento que você compartilhou comigo aqui hoje e espero revê-lo em novas entrevistas. Imagina, foi um prazer, passou super rápido, tô olhando ali o cronômetro, caramba. Passa rápido. Eu achei que estava na metade, cara. Papo bom passa rápido, eu falei para você. Mas foi um prazer, foi super legal e conte comigo aqui, estou à disposição. Com certeza, obrigado, viu?